a gente passava a noite pela Praça Carlos Gomes e era uma barulheira infernal, porque a rotativa era rotoplana. Então era um cilindro, e esse cilindro, o papel corria entre a matriz, né, entintada para impressão, e uma parte plana. Então, essa parte plana passava o cilindro e ela, pá! Então era uma barulheira infernal e ainda tocava um sininho de vez em quando. Era impressionante. Então, nesse ponto de vista, a primeira rotativa moderna, porque o Diário do Paraná tinha sido fundado um pouco antes que o Estado, mas veio uma rotativa lá, que já era dos diários associados e tal. Mas a mais moderna foi comprada pelo Estado do Paraná. Infelizmente, a impressão continuou muito ruim, até que o jornalista Mussa José Assis assumiu a direção de redação e ele desceu à oficina e foi verificar o que estava acontecendo lá e descobriu dois fatores. Primeiro, que os que lidavam com a impressora não sabiam regular a máquina e tal. Daí o Mussa leu lá o folheto técnico da máquina, foi lá e regulou. Ela, anos a fio, trabalhava desregulada. E precisou um jornalista e não um gráfico ir lá para resolver o problema. E o outro era o desgaste, porque os linotipos da época, que fundiam linhas de chumbo, né, que depois eram colocadas uma junto da outra, faziam a página para impressão, eles tinham um magazine, uma porção de matrizes, não de chumbo, matrizes de um outro metal resistente. Então, letras de vários formatos, letras de vários tamanhos. Então, imagina a quantidade de matrizes que tinha ali. E os linotipistas, claro, eles tinham preguiça, eles usavam sempre o mesmo formato de letra, não trocavam. O que acontecia? Aquelas matrizes, por mais que o metal fosse resistente, já estavam gastas. Então, a impressão, somando tudo, a máquina desregulada, a matriz gasta, a impressão era precária, muito precária. Eu tinha vergonha do jornal quando trabalhava lá, porque impressão muito ruim. Melhorou depois que esses problemas foram corrigidos. O Mussa exigiu a troca dos magazines periodicamente, né, para não usar sempre as mesmas.